Bom dia a todos vocês, meus queridos alunos aqui do Educandário dos Santos, meus queridos alunos de homeschooling, alunos do Grupo Forte. Voltamos aqui às nossas transmissões, passado esse tempinho aí que eu dei para vocês, certo? Fizeram bastante trabalhos, certo? Fizeram bastante coisa, estava aqui olhando, lendo algumas coisas que vocês fizeram, e olha, estou impressionado com vocês, viu? Mas vamos voltar então às nossas aulas, costumeiramente, toda segunda, quarta e sexta. Então, estamos aqui novamente às 9 horas da manhã. Isso mesmo. Nessa aula de segunda-feira, por enquanto, sendo gravada, certo? Mas aula novíssima para vocês hoje, hein? A aula nossa tirada do nosso livro aqui, a cartilha Caminho Suave. Ok? O livro Caminho Suave do segundo ano. Eu já escrevi um conto azul, vários até, mas este é o conto de todas as cores, porque era uma vez um menino azul, uma menina verde, um negrinho dourado e um cachorro com todos os tons e entretons do arco-íris. Até que um dia apareceu uma comissão de doutores, os quais, por mais que esfregassem nossos 4 amigos, viram que não adiantava nada e perguntavam se aquilo era de nascença ou se... Mas nós não nascemos, interrompeu o cachorro. Nós fomos inventados. Bem, meus queridos alunos, esse daqui é um trecho do Conto de Todas as Cores, do escritor brasileiro Mário Quintana, certo? Um grande escritor contemporâneo nosso, certo? E que nos brinda com essas palavras para iniciarmos nossa aula de hoje, certo? Nós vamos falar sobre conto, mas de que espécie de contos que nós vamos falar, certo? Não, como vocês viram aí, nós estamos falando sobre a nossa aula tem como tema pontuação, mas o conto e todas as formas de escrita necessitam de um sistema de pontuação, que é o sistema de pontuação da língua portuguesa, o que nos vai classificar os tipos de oração e tudo mais que nós percebemos no nosso texto, certo? Então, vamos começar aí vendo e lendo a nossas lousas de hoje, tá bom? Então, vamos ver aí a nossa primeira lousa. Bom, nós estamos aí na nossa lousa, nós teremos aí esse belíssimo texto da professora Branca Alves de Lima, chama-se Bem Feito, pela professora Branca Alves de Lima. Arthur é irmão de Chiquinho. À tarde ele foi chamar Fábio. Vamos ao pomar pegar ninhos e matar os passarinhos? Não, Arthur, não devemos judiar dos animais. O garoto foi a correr e a pular. Ao ver um sabiá cantando numa árvore, armou um botoque, fechou um olho e acertou a pontaria e zás! Mas a pedra foi bater numa casa de marimbondo, que, enfurecidos, encheram o menino de ferroadas. Que dor! Puxa! Que sorte a do Fábio! Viram, criançada, esse texto que nós estamos vendo aí, né? Ele conta aí para nós uma historinha bem interessante, né? A historinha de Arthur, né? Quem é Arthur? Arthur é o parente, o irmão de Chiquinho, como na história que nós estávamos lendo lá do nosso livro, na nossa apostila anterior. Ele, certo? Ele é muito arteiro, ele gosta de maltratar os animais. E o que ele fez? Ele queria caçar passarinhos, certo? E derrubar os ninhos deles. Ele achou um passarinho, queria acertar uma pedrada com um bodoque. E o que ele fez? Errou e acertou uma caixa de marimbondos que ficaram nervosos e foram para cima deles e picaram ele, encheram ele de ferroadas.
É isso que acontece com todas as pessoas que maltratam os animais e os bichinhos inocentes. Cedo ou tarde, eles vão sofrer as consequências de seus extravios, certo? Quando você, por exemplo, maltrata o seu cachorrinho ou o seu gatinho, cedo ou tarde você também vai ser judiado ou maltratado por algum outro animalzinho. Quando você maltrata ou judia de um brinquedinho, de um coleguinha, etc., também você vai sofrer também na mão de outro coleguinha, sim, senhor, viu? Então, cuidado, porque tudo que você faz vai voltar para você, de igual tamanho ou maior, certo? De igual tamanho ou maior. Então, cuidado para você não machucar as pessoas e nem os animaizinhos, tá bom? Vamos continuar vendo a nossa lousa? Então, vamos lá. Estudando as palavras. Leia. Já sabe que nesse vocês vão ter que ler e copiar, certo? E estudar até decorar. Leia. Bodog, atiradeira, ou também conhecida como estilingue, tá? Ferroadas, picadas com ferrão, o que acontece com as abelhas e os marimbons. Judiar dos animais, maltratar os animais. Pomar, lugar plantado de árvores que dão frutos. Então, essas palavras vocês terão que estudar, decorar, até saber de cor, tá bom? Número 2. Copie e substituir as palavras em negritos por seus sinônimos. Fábio sabe fazer um bodog. Fábio sabe fazer uma atiradeira. Ok? Então, você vai trocar as palavrinhas escritas em cor mais escura por palavrinhas escritas, né, pelos seus sinônimos, tá bom? 2. Você entendeu o que leu? Número 1. Complete no seu caderno, substituindo a estrela. Arthur foi aonde que o Arthur foi? Ele armou o para matar um. A pedra acertou Luba. Então, vocês vão fazer o seguinte, trocar as estrelinhas pelo que está no texto. Então, para você completar essa atividade, você vai ter que ler o texto novamente. Então, leia, viu, alunos? Olha, prestem bem atenção nesse recado. Leiam bastante o texto, leiam bastante, 1, 2, 3, 4, 5, muitas vezes, tá bom? Até vocês conseguirem ler sem tropeçar nas palavras. Leiam bastante, pratique bastante a leitura com esse texto aí, tá? Toda vez que pedir para você fazer alguma atividade com texto, leiam muito, 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 tá bom? Continuando aí a nossa aula. Vamos lá. Bom, como nós estávamos vendo, agora vamos para a lousa 2. 2. Responda. Arthur fez um convite a Fábio. Qual foi o convite que ele fez? Então, você vai responder no seu caderno, tá? Você aceitaria o convite de Arthur? Por quê? Certo? Aí você vai responder também. Tem uma pegadinha aqui nessa frase, aqui nessa oração. Quero ver quem descobre onde está a pegadinha, tá? O que fizeram os marimbondos ao receber a pedrada? O que eles fizeram? Você acha que Fábio teve sorte? E por quê? Então, todas essas perguntas você vai responder aonde? No caderno. Muito bem. 3. Bom falar e escrever certo. Copie completando as palavras com R, certo? Aí você tem aqui, uma tarde Arthur foi ao pomar. Aí onde tem esse quadradinho, você vai substituir por R, tá bom? Substituir por R e depois copie tudo no caderno de letra de mão, tá certo? De letra de mão. Vamos aprender a nossa língua. Leia as orações. Afirmativas, vá ao pomar. Eu como pão. Você judiou do gato. Hoje viajarei de avião. Negativas. Não vá ao pomar. Eu nunca como pão. Ninguém judiou do gato.
jamais viajarei de avião. As orações afirmativas e negativas terminam com ponto final. O ponto final indica que a oração terminou. Exatamente. O ponto final indica que a oração terminou, ok? Quando a gente vê aí esses dois tipos de oração, a gente percebe as orações afirmativas afirmam ideias. As orações negativas negam ideias ou fatos, certo? Então, vou dar as outras, ok? Então, não pode esquecer disso aí. Então, ó, estudando bem direitinho esta lição. 2. Leia a oração. Vamos ao pomar. É uma oração interrogativa. Ela está perguntando ou interrogando. Vamos ao pomar? Certo? Termina com um ponto de interrogação. Então, ponto de interrogação é o ponto que indica uma pergunta. Muito bem. 3. Leia agora a frase e a oração exclamativa. Que susto! Como amanhã está linda! As frases e orações exclamativas indicam susto, espanto, alegria ou tristeza e terminam com o ponto de exclamação. Veja aí qual que é o pontinho de exclamação. Forme orações interrogativas com as palavras sorvete, chutar e peão, certo? 5. Copie só as orações exclamativas. Como eu gosto de pular corda! Arthur foi ao pomar. Que susto levei hoje! Onde está meu cobertor? 6. Escreva uma oração afirmativa e outra interrogativa com as palavras pomar e frutas. Certo? 5. Redação. Olhe as figuras e escreva a história em seu caderno. Então, você vai olhar essas figuras aqui que vocês estão vendo, né, dos pintinhos, certo? E vão escrever uma historinha, tá bom? Uma historinha. No mínimo, 4 parágrafos, tá bom? 4 parágrafos, 25 linhas, tá? E, por último, pense e invente. Tarefa para casa. Em uma folha de papel, desenhe, represente os pontos de interrogação e de exclamação, como quiser. Desenho com grãos colando macarrão, fita ou tampinhas de garrafa. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão fazer, certo? Vocês irão fazer uma arte com os pontos de interrogação e de exclamação, certo? Aí vocês vão pegar uma folha de papel comum, certo? E vão fazer um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação. Você pode usar barbante, colar um barbante no formato de interrogação, pode colar tampinhas no formato de uma interrogação, pode colar carocinhos de feijão, pode colar aquelas casquinhas de lápis também formando uma interrogação e uma exclamação. Então, tem que ser os dois pontos, uma exclamação e uma interrogação, tá certo? Aí a arte vai ser a de vocês, tá bom? Então, pode representar aí. E por hoje é isso aí. Nós terminamos a nossa aula aqui, certo? A aula de hoje foi gravada, certo? Toda segunda-feira nós, por enquanto, teremos as aulas gravadas, por motivos de que no horário da transmissão da aula eu estou lecionando em uma outra escola. Então, para vocês não ficarem sem aula, né, mais de língua portuguesa extra, terão essa aula aqui gravada. Quarta-feira, transmissão normal às 9 horas da manhã, diretamente aqui do estúdio, aqui do Educandário dos Santos, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até quarta-feira, 9 horas da manhã, com a aula de matemática. Tchau, tchau. Salve Maria!